Vamos falar do Gonzalo Plata, que foi apresentado de maneira oficial à imprensa. Falou bonito, a verdade é essa, chegou mostrando conhecimento do Flamengo, sabendo da grandeza que é vestir a camisa do Flamengo, a responsabilidade e também a cobrança. Ele diz o seguinte, abre aspas aí, tenho companheiros que jogaram aqui, falei muito com eles quando estava perto de vir para o Flamengo. Falaram que a intensidade é muito forte em relação ao clube de onde venho. Falaram que jogo muitos jogos durante o ano, então eu tenho que estar bem fisicamente e mentalmente para render bem. Assisti a muitos vídeos vendo jogadores aqui do Flamengo, da minha posição, que poderia fazer para ajudar. Segui vendo coisas para ir aprendendo para depois mostrar. Encontrei com o Davi Luiz cantando e começamos a conversar. Disse que tudo que eu precisar, posso contar com ele. Arrascaeta igualmente falou comigo. Já fiquei mais tranquilo, sei que minha adaptação vai ser boa. Vi muito Vinícius Júnior quando estava aqui. Vejo sempre vídeos dele quando estava aqui. O que fez para ganhar a torcida aqui para poder fazer o mesmo. Vi a Libertadores que jogaram e foram campeões. É incrível estar aqui, vou gostar muito de jogar aqui. Ou seja, ele já chegou falando que vem acompanhando o Flamengo há muito tempo, que assistiu a muitos jogos do Flamengo. Isso é sensacional. Buscou conhecer o Flamengo, buscou adquirir conhecimento sobre o clube que ele vai representar nos próximos anos, inclusive contrato até 2029. Acho que o Gonzalo Plata tem um bom potencial para ajudar demais o Flamengo. Chega para ser titular? Não. Chega para melhorar o elenco, evoluir o elenco. É um jogador que atua muito pela ponta, habilidoso, extremamente habilidoso, um jogador rápido, fora das quatro linhas. Dizem que ele é polêmico, mas isso no Flamengo a gente sabe que não tem jeito. Se ele for polêmico e der conta do recado, até aí tudo bem, vídeo o Gabigol. Agora, se ele for polêmico fora das quatro linhas e não der conta do recado, a torcida vai cobrar e ele já sabe muito bem disso. Uma curiosidade sobre equatorianos com a camisa do Flamengo. O Gonzalo Plata vai ser apenas o quarto equatoriano a vestir a camisa do Flamengo desde 1912. O último, vocês vão se recordar, esse não deixou saudade não, mas o último equatoriano foi o Eraso, lembra dele? Ele chegou ao Flamengo com 25 anos, desembarcou aqui para fechar com o Flamengo com o apelido de El Elegante, uma referência técnica ao jogo limpo que exibia com as camisas do Barcelona de Guayaquil e também da seleção equatoriana. Mas, repito, não deixou saudade. Inclusive, eu lembro muito bem a estreia dele, levou cartão vermelho. Aí, depois que voltou no jogo seguinte, falhou em vários gols. Nossa, zero saudade do Eraso, nada contra a pessoa Eraso, mas a verdade é o seguinte, a passagem dele pelo Flamengo foi uma passagem bem apagada. Vamos falar agora do treino do Flamengo, porque teve novidades. Gabigol e Arrascaeta treinaram com o grupo, isso é um baita sinal que podem ficar à disposição. Na verdade, que vão ficar à disposição na quinta-feira contra o Bahia. O Léo Pereira já está liberado, foi desfalque no último jogo, já está liberado, vai jogar também. O De La Cruz ainda é dúvida, porque ele ficou nessa segunda-feira fazendo trabalhos na academia, trabalhos individualizados, e eu vou ser bem sincero, não vejo nenhum problema se ele não ficar pronto para quinta-feira. O Flamengo, nos 3 próximos jogos, é um jogo importante por competição. Copa do Brasil, nessa quinta-feira, depois Campeonato Brasileiro, um clássico contra o Vasco, que vive um baita momento, a verdade é essa, não perde a 8 jogos, se não me engano, e depois tem um jogo contra o Peñarol pela Libertadores. Desses 3 jogos, eu não tenho dúvidas, o jogo contra o Vasco, o jogo contra o Peñarol são os mais importantes. Repito, o Flamengo não é por ser o Flamengo, mas um clube que faz um investimento como o Flamengo faz, como o Botafogo vem fazendo, como o Palmeiras faz, tem que focar na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil tem que ser a última prioridade. Então, desses jogadores, não faz o menor sentido você forçar o retorno desses atletas. Então, calma, é ter cautela também. Para finalizar nosso vídeo, por que o Flamengo decidiu não contratar um substituto de Pedro? Vamos lá, conversei hoje com um dirigente do Flamengo que me explicou e eu vou resumir aqui para vocês de uma maneira bem sucinta. Vamos lá. Primeiro ponto, janela de transferência fechada, isso quer dizer que poucas opções no mercado. Segundo ponto, das opções no mercado, o risco de fazer essas contratações são bem altos. Vamos lá, o francês, o Montiel, não joga desde dezembro, um risco altíssimo. Além de ser um jogador caro, pede mais de 2 milhões de reais por mês e um contrato longo.
Não vale a pena o Flamengo assumir esse risco. O Memphis, que foi para o Corinthians, também vem tendo problemas físicos nos últimos 4 anos, jogou menos da metade dos jogos nas respectivas temporadas, é jogador de seleção holandesa, beleza, tem apenas 30 anos, mas também existia um risco muito alto. O Corinthians assumiu esse risco, vai pagar um salário de mais de 3 milhões de reais por mês. O Flamengo não quis assumir esse risco e eu concordo de maneira correta. O Flamengo botou na frente a responsabilidade financeira. Não tem por que dar all-in, arriscar a saúde financeira por conta de meses. Nenhum jogador que esteja livre no mercado vai aceitar fechar com o Flamengo um contrato de apenas até dezembro. E a diretoria também precisa ter a responsabilidade de entender que em dezembro tem uma eleição. Como é que você assina um contrato longo com um jogador como esses que eu acabei de citar, ganhando muito dinheiro, e deixar esse pepino para o próximo presidente? Não se sabe se o próximo presidente vai ser da situação. No caso, o Landim não pode ser presidente novamente, ele está apoiando o Rodrigo Dunst. E se o BAP ganhar? E se o Maurício Gomes de Matos ganhar? E se o Valim ganhar? Essa responsabilidade vai ser desses futuros presidentes? Eu acho que a diretoria tomou a decisão correta. E vale ressaltar, no elenco, tudo bem, o Gabigol não joga bola há mais de 2 anos, mas tem o Bruno Henrique que pode fazer essa função. Não vive o seu melhor momento? Beleza, mas é um jogador que pode suprir essa carência. A verdade é essa. Será uma carência. Ninguém vai substituir o Pedro. Quem pode substituir o Pedro hoje no futebol sul-americano? Ninguém. O Pedro era o melhor centroavante do futebol sul-americano. Infelizmente, o Flamengo teve a falta de sorte, eu não gosto de falar outra palavra, a falta de sorte do Pedro se lesionar após o fechamento da janela de transferência. Se fosse antes, eu não tenho dúvidas que a diretoria iria atrás de um jogador, e isso o próprio dirigente me disse. Porque as opções seriam várias, ou melhor, a gente teria mais opções, segundo esse dirigente. Mas com o fechamento da janela de transferência, fica difícil e complicado, e eu super entendo a diretoria. E vocês entendem ou não? Acham que deveria fazer loucuras, trazer um jogador como o francês, que pede mais de 2 milhões de reais por mês, sendo que não joga desde dezembro? Vale o risco?